E aí, pessoal, tudo certo? William Sandro por aqui. Como vocês sabem, tudo aqui é feito de fã para fã, então a conexão com vocês é muito importante. Por isso, já peço aquela força. Deixe o seu like, clique em se inscrever e compartilhe nossos projetos com quem você acha que vai curtir. O apoio de vocês é o gás que a gente precisa para garantir nosso crescimento, trazendo conteúdos cada vez melhores. Valeu pela força. Agora sim, vamos pro vídeo. Quando o desastre é semeado no mundo volume 2, capítulo 10, Rainha dos Insetos. No dia seguinte à decisão sobre a equipe de despacho para Dragontan, Takuto estava visivelmente animado pela primeira vez em um bom tempo. Atou ficou ainda mais animada ao ver o entusiasmo de seu rei. E os elfos negros ficaram nervosos observando seus líderes agirem de forma incomum. Finalmente, veremos o nascimento de uma nova herói, trombeteou Atou. Quanto tempo esperamos por este dia? E quantos recursos guardamos para isso? Honestamente, foi uma quantidade dolorosa de recursos que tivemos que reservar, mas finalmente veremos o retorno, exclamou Takuto. Recursos, consistindo em comida coletada das árvores da carne e madeira colhida da floresta próxima. Estavam empilhados até o céu no centro do campo cerimonial. Pedras encontradas ao cavar o chão também estavam empilhadas. Com a ajuda de Atou e dos insetos de pernas longas, eles finalmente conseguiram coletar o suficiente para gerar uma herói. Muito esforço foi dedicado para chegar até aqui. As meninas gêmeas caminharam até o rei envolto em sombras, enquanto lembravam como seus clãs participaram voluntariamente da coleta de recursos dia e noite para mostrar sua gratidão a ele. Ela vai ficar de barriga cheia, disse Maria, seus olhos sonolentos se arregalando de surpresa. Vossa Majestade? Que tipo de pessoa é esta herói que o senhor está prestes a invocar? Perguntou Caria, observando o local com mais curiosidade do que o habitual. Você verá, disse Takuto com uma piscadela. A hora da geração é a mais emocionante. Mal posso esperar, exclamou Atou. Os rostos das meninas se iluminaram de expectativa. Atou, o que você acha que vai acontecer com a Isla? Takuto perguntou telepaticamente a Atou, cujos olhos brilhavam com o mesmo entusiasmo inocente das gêmeas. A questão é se ela estará do nosso lado ou não, certo? Eles tinham um assunto crucial a discutir. Como Isla veria Takuto Ira? Takuto, um ex-humano do Japão, estava vivendo uma nova vida neste mundo conforme as configurações do jogo o definiam. Ou seja, como o Rei da Ruína. Takuto Ira. Atou se lembrava de interagir com Takuto como um jogador de outro mundo, mas não havia garantia de que Isla seria a mesma. E se fosse, isso apresentava seu próprio conjunto de problemas preocupantes. Se cada unidade de herói do jogo tivesse vontade própria, havia uma chance de que alguns pudessem se recusar a reconhecer Takuto Ira como rei e se levantar contra ele. Em Nações Eternas, cada civilização é liderada por um comandante, que é essencialmente o alter ego do jogador. O jogador pode escolher entre vários comandantes, com alguns heróis servindo também como comandantes, ou alguns comandantes se tornando unidades jogáveis no mapa. Isla serve tanto como uma comandante selecionável, quanto como uma unidade no jogo. Escolher ela como comandante de Minogra abria a estratégia de Bug Rush, onde o jogador abre mão da pesquisa para focar na produção e criação de unidades, permitindo-lhe sobrepujar muitos dos impérios inimigos no início do jogo. Ela era popular com um subconjunto de jogadores por seu conjunto de habilidades único, que abria um estilo de jogo inteiramente novo para os jogadores. Em outras palavras, Isla poderia derrubar Takuto como comandante de Minogra. Na verdade, Nações Eternas até introduziu um sistema permitindo que comandantes fossem trocados ou se derrubassem mutuamente. Takuto e Atou estavam legitimamente preocupados que Isla pudesse se recusar a aceitar Takuto como rei e se voltar contra ele. No caso improvável de as coisas darem errado, eu mesma a colocarei em seu lugar. Isla começa com 10 de força. Isso a coloca no mesmo nível que eu estou agora, mas tenho a vantagem com as artes da espada sagrada. Acho que vai dar tudo certo, mas se não der, conto com você. Este poderia ser um ponto de virada para eles. O fato de terem sido trazidos para este mundo era um fenômeno estranho por si só. Eles não podiam ser excessivamente otimistas, não importava o quanto do sistema do jogo que conheciam tivesse sido aplicado ao seu redor. Ou melhor, era precisamente porque a lógica do jogo havia sido aplicada ao seu mundo que eles precisavam ser extremamente cautelosos. Takuto era tanto cauteloso ao considerar cada estratégia quanto, às vezes, ousado ao escolher um movimento arriscado. Claro, tudo isso só era possível por causa de Atou, em quem ele confiava plenamente. Eu o protegerei até meu último suspiro. Por favor, não posso reinvocá-la. E assim, o ritual começou. Todas as figuras-chave de Minogra estavam presentes. Takuto considerou realizar a invocação em segredo, caso Isla se rebelasse, mas decidiu que seria mais eficaz ter os elfos negros lá para ajudar a contê-la,
se necessário. Ele entendia o quão leais e competentes os elfos negros eram. Ele não lhes contou sobre a possibilidade de Isla se revoltar, porque não queria preocupá-los desnecessariamente ou que o alertassem contra isso, mas estava bastante positivo de que seguiriam suas ordens, sem hesitação, se o pior cenário acontecesse. O grupo aqui já havia testemunhado o ritual de invocação toda vez que ele invocava um novo inseto de pernas longas. Então eles possuíam uma compreensão básica dos desafios envolvidos, mas não da diferença de escala ao invocar uma herói. O ritual começou. Não se movam desse local até que recebam ordens para tal. Os elfos negros assentiram silenciosamente e engoliram em seco com as instruções de Atou. Eles sabiam por conversas anteriores que não deveriam se mover. O céu havia assumido um tom de cinza rebelde, e as nuvens gigantes e rodopiantes trouxeram uma escuridão incomum. Um poder misterioso surgiu do chão e varreu a área circundante. Algo como uma rachadura, não muito diferente de uma teia de aranha se formando em uma vidraça, torceu-se até existir no centro dos materiais, e rapidamente sugou tudo para dentro. Ao mesmo tempo, um objeto em forma de ovo com uma textura carnuda marrom avermelhada se formou e aumentou de tamanho à medida que os materiais eram absorvidos pela fenda. Ora, isto é... O ancião Moltar rapidamente fechou a boca, sentindo-se culpado por pronunciar qualquer coisa que pudesse distrair o rei durante um ritual tão importante. A visão era simplesmente tão grandiosa que as palavras o deixaram antes que pudesse se conter. Ele não estava sozinho nisso, pois Dia, as gêmeas, Emily e os outros soltaram exclamações, apesar de se esforçarem ao máximo para permanecer em silêncio. Não foi o medo que fez seus lábios se abrirem. Eles estavam simplesmente maravilhados. Que visão maravilhosa! Que fenômeno grandioso! A magnificência dos milagres operados por seu rei, o poder da herói prestes a nascer, e, acima de tudo, o poder infinito que o rei exercia. Testemunhar essas coisas aumentou a admiração e o respeito que eles tinham pelo ser conhecido como Takuto-ira. Atou também ficou impressionada com o que viu. Ela havia elaborado um plano de ação com Takuto, caso Isla se rebelasse, mas em sua estimativa honesta, ela achava que as chances disso eram extremamente baixas. Sua devoção fanática a seu rei e sua adoração por Takuto como indivíduo a levaram a acreditar que os outros heróis naturalmente sentiriam o mesmo por ele. Não apenas isso, mas ela tinha este estranho instinto profundo dentro de si que insistia que tudo ia dar certo. Jiti, jiti, jiti. Um som estranho reverberou dentro do grotesco ovo de carne. Era o batimento cardíaco bizarro de uma forma de vida ainda mais bizarra. Depois de um tempo, o saco de carne cresceu tanto que atingiu seus limites e se rompeu. O interior pegajoso escorreu, e uma massa enorme apareceu junto com o líquido viscoso. Parecendo muito com uma mariposa se libertando de seu casulo, ela abriu suas asas de inseto e soltou um grito monstruoso como se para expressar a alegria que sentia com todo o seu corpo. À primeira vista, parecia uma formiga, mas tinha mandíbulas afiadas e chifres capazes de esmagar tudo à vista. O torso era definitivamente o de um inseto, mas sua constituição robusta parecia inspirada nos humanos, eliminando as características mais delicadas de um artrópode. Algo como seios humanos se projetava de seu peito, aumentando o desconforto que sua estranheza causava a todos que olhavam para ela. Seus vários membros espinhosos também eram grossos demais para serem construídos para velocidade. E as duas patas dianteiras com garras e espinhos eram claramente feitas para segurar e rasgar suas presas em pedaços. A película muito fina e brilhante que compunha seus dois pares de asas brilhava com um arco-íris de cores enquanto batiam em conjunto, proporcionando uma visão fantástica quando combinada com o verde lamacento de seu exoesqueleto. Este inseto, possuindo um corpo tão grande quanto uma casa, olhou ao redor da área confuso. Então, quase que comicamente, inclinou a cabeça como uma criança inocente, incerta do que estava acontecendo, até que seu olhar se voltou para Takuto, e prontamente abaixou sua grande cabeça em uma reverência respeitosa. Meu grande e poderoso rei! Uma voz de mulher, enfeitiçante e jovem saiu da boca do inseto. É uma honra encontrá-lo em um lugar como este. Esta isla, que governa todos os insetos, está muito feliz e profundamente comovida por poder servi-lo mais uma vez, meu mestre. Os elfos negros ficaram perturbados com a voz terrivelmente humanoide, vindo da criatura extravagante. Isla se animou com o desalento deles, mas parecia não ter interesse em fazer nada, além de manter a cabeça baixa até que Takuto falasse. Takuto a observou por um breve momento antes de assentir com satisfação e dar um passo à frente. Atou se apressou para impedir seu rei de fazer qualquer coisa imprudente, mas ele não lhe deu ouvidos. Ele finalmente chegou diante de Isla e olhou para seu corpo imponente. Há quanto tempo? Você se lembra de mim? Ele perguntou. Oh, entendo.
Eu entendi. Sim, sim. Eu certamente o conheço, Rei Takuto Ira. Você é o grande rei da ruína que sabe de tudo. Você também é o melhor jogador de Nações Eternas. Acertei? Acertou. Estou um pouco confusa com esta situação, mas estou honrada por você ter me criado novamente, meu mestre. Por favor, use meu poder como bem entender. Isla assentiu e soltou um rugido alegre. Era impossível ver qualquer tipo de expressão em seu semblante de inseto, mas, por alguma razão, Takuto foi capaz de ver a alegria indescritível no fundo de seus olhos compostos. Após invocar com sucesso a poderosa nova unidade de herói, Takuto, Atou e Isla decidiram conversar a sós no palácio, agora que a poeira havia baixado. É bom vê-la novamente, Isla. Ou devo cumprimentá-la como se fosse a primeira vez? Não tive a chance de falar muito com você antes, então permita-me ir direto ao ponto. Estamos certos em acreditar que você se lembra de ter jogado Nações Eternas com Takuto? Perguntou Atou, sondando Isla com seu olhar implacável. Embora Atou não estivesse em postura de luta, ela era a imagem de uma serva leal, pronta para agir a qualquer momento. Isla não pôde deixar de vê-la como um cão de guarda leal, latindo alto ao lado de seu mestre, e seus músculos faciais inteiramente inumanos se moveram em um sorriso de inseto. Ora, ora, veja só você, pequena Atou, toda eriçada como uma gata brava. Consigo ver sua ânsia desesperada de proteger o rei Takuto. Que fofo! Quero fazer um carinho em você. Divertida, Isla soltou um pio agudo e usou habilmente sua pata dianteira para bagunçar o cabelo de Atou. Atou deu um tapa na pata espinhosa para proteger seu cabelo, antes que pudesse se transformar em um ninho de insetos. Ela estufou as bochechas em um beicinho emburrado, toda a sua combatividade desaparecendo. Ei, pare com isso, e responda a minha pergunta logo, ela bufou. Buh! Alguém é teimosa como um percevejo, mas talvez seja isso que a torna tão fofa. De qualquer forma, minha resposta é sim. Cada milissegundo do tempo que joguei com o rei Takuto está gravado em meu coração. Poderia ser de outra forma? Os olhos de Isla se voltaram para Takuto enquanto ela esfregava a cabeça dele, seu olhar insistindo que ela era sua subordinada fiel de ponta a ponta. Era quase como se ela estivesse dizendo que o tempo que passaram naquele mundo fictício havia construído uma lealdade imutável e de aço entre eles. Takuto ficou maravilhado com a atitude dela. Ele inicialmente pensou que apenas Atou, que apareceu com ele neste mundo, se lembraria de quem ele costumava ser. No entanto, a julgar pelo que Isla disse, os outros heróis também se lembravam dele. Não apenas isso, mas eles também valorizavam o tempo que passaram juntos, e ainda o adoravam como seu rei. Mesmo fora do mundo do jogo. Algo sobre isso o deixou extremamente feliz. Ele experimentou os sentimentos sentimentais que se pode ter ao relembrar com um velho amigo de muitos anos. Por outro lado, como todas as unidades de herói de Minogra tinham personalidades idiosincráticas, era mais como se reunir com um amigo próximo, que era mais uma má influência do que qualquer outra coisa. Takuto se impediu de pensar nos outros heróis com histórias problemáticas e personalidades malucas, e redirecionou sua atenção para a Isla, que havia atendido ao seu chamado. Não tive muitas oportunidades de invocar a Isla durante o jogo, mas ainda gosto muito dela. Na verdade, gosto de todos os heróis, disse Takuto. Você basicamente me chamava sempre que sua estratégia usando a pequena Atou desmoronava. Isso é verdade. Eu sempre tinha que repensar minha estratégia, sempre que um herói que podia suprimir as habilidades de Atou, ou tinha maior força aparecia. Era aí que eu implementava uma estratégia, usando o Bug Rush da Isla para desgastar o império do meu oponente. Takuto sempre se tornava falador quando se tratava de seu jogo favorito. Baseando-se nas memórias daqueles dias felizes, ele trouxe à tona todas as suas experiências nostálgicas juntos. Depois de arrumar furiosamente seu cabelo bagunçado, Atou se juntou a eles para relembrar Nações Eternas por um tempo também. Mas, embora fosse ótimo relembrar o passado, Isla lembrava-se firmemente de que havia assuntos mais importantes a tratar primeiro. Ela esperou até que houvesse uma pausa em sua discussão apaixonada para sugerir que voltassem ao assunto. A propósito, não está na hora de você contar a esta sua serva o que está acontecendo, Vossa Majestade? Sinto-me solitária sendo a única de fora. Ah, sim, eu esqueci, disse Takuto. Desculpe por isso. Deixe-me atualizá-la agora mesmo. Era impossível dizer que emoção se refletia naqueles olhos compostos dela. Mas ela estava claramente perplexa. Provavelmente foi por isso que ela examinou incessantemente os arredores o tempo todo em que eles conversavam alegremente por horas. O palácio atual deles era fortemente influenciado pela arquitetura e design dos Elfos Negros, contrastando fortemente com o palácio de Minogra no jogo. O cenário desconhecido provavelmente estava deixando a Rainha dos Insetos desconfortável. Precisamos que ela se acostume rápido com as coisas, pensou Takuto.
Ele decidiu dedicar o máximo de tempo possível para que Isla se acostumasse com este império o mais rápido possível. Por favor, espere, Rei Takuto! Gritou Atou. Não devemos explicar a situação até sabermos com certeza que Isla o servirá fielmente. É minha opinião que a observemos um pouco mais. Não se preocupe com seus tentáculozinhos, querida. Eu não vou roubar seu Takuto. Sou uma rainha que sabe de tudo, afinal. Peste! Atou sibilou. Espero que ela se adapte a este mundo rapidamente. Como regra geral, os heróis são egoístas e obstinados. Suas histórias os retratam como tal. E muitas das esquetes curtas no jogo são sobre as brigas que eles têm uns com os outros. Algo imediatamente irritou Atou e a fez atacar Isla. Felizmente, a rainha Isla teve a dignidade de não responder na mesma moeda. Infelizmente, isso só fez Atou explodir de raiva. Takuto suspirou com a difícil perspectiva de tentar controlar esses heróis problemáticos, antes de bater palmas alegremente para parar a briga deles. Entendo. Então é isso que está acontecendo. Isla soltou um pio de surpresa que soou como de titi, depois de ouvir todos os detalhes de Takuto. Até a rainha dos insetos experimentou confusão e espanto. Sinceramente, ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas se forçou a aceitar a situação, pensando que devia haver algum significado em sua presença ali. Sim. Para ser honesto, há muitas coisas que não entendo, mas cheguei até aqui graças a Atou. Bobagem. Eu só consegui trabalhar tanto porque você estava aqui comigo, Rei Takuto. Eu certamente teria tirado minha própria vida, pois o desespero teria sido demais para mim sozinha. Atou. Rei Takuto. Sinto que estou segurando vela. Takuto e Atou entraram em seu próprio pequeno mundo. Embora suas memórias de nações eternas fossem vagas, Isla lembrava que a herói Atou era a favorita de Takuto. Ela achava maravilhoso que eles se dessem bem, mas tinha um terrível pressentimento de que teria um tempo desconfortável se eles sempre agissem como um casal em acasalamento. No entanto, ela decidiu guardar essas preocupações para mais tarde. Ela tinha suas próprias tarefas a cumprir. Isla não tinha objeções em se tornar sua subordinada. A unidade conhecida como Isla, Rainha dos Insetos, existia unicamente para cumprir seu propósito. Seus poderes existiam para Minogra e para o excelente comandante de Minogra, Takuto Ira. De qualquer forma, entendo sua estratégia. Embora eu seja apenas um pequeno inseto, seria uma honra ajudar Sua Majestade a realizar sua ambição de criar um império pacífico nesta terra misteriosa. Isla mostrou sua lealdade curvando a parte superior de seu corpo. Vendo isso como um comportamento satisfatório, Takuto decidiu nomeá-la para seu papel crucial em sua estratégia. Deixo a defesa de Minogra com você, Isla. Oh? Está tudo bem para você, meu mestre? Perguntou Isla, inclinando a cabeça curiosamente para suas ordens. Ela ainda era uma recém-chegada, e a primeira unidade de herói a ser invocada para este mundo, já que Atou apareceu em circunstâncias diferentes. Sua pergunta veio com o significado implícito de: tem certeza de que está tudo bem para uma herói com muitas incógnitas estar em uma posição tão importante quanto a defesa nacional? Claro, Isla não tinha intenção de fazer algo tão tolo quanto se rebelar, mas parecia um pouco precipitado para Takuto designá-la para um papel tão importante nesta fase. Eu confio em você. Sua expressão era indecifrável. Mesmo Isla não entendia o que Takuto Ira estava pensando. Como Atou, ela estava ciente de Takuto em seu leito de doente de dentro do jogo. Portanto, ela compreendia sua personalidade e gostos até certo ponto, e acreditava ter uma compreensão geral de suas filosofias e princípios orientadores. Mas, ela não podia afirmar que possivelmente sabia tudo sobre ele. Aos olhos de Isla, Takuto Ira parecia o desenho de uma figura humana pintado de preto. Não que isso importasse para ela. Seus pensamentos imediatamente mudaram para as ordens que recebeu. A razão pela qual Isla foi encarregada de defender Minogra era simples. Ela não era uma herói projetada para o combate. Naturalmente, ela poderia se virar em uma luta se subisse de nível e ganhasse várias habilidades para torná-la mais formidável. No entanto, seu verdadeiro valor estava na habilidade criadora, que podia garantir unidades de combate e de trabalho infinitas, e no traço distinto que aumentava a força de todas as unidades de inseto em +2. Como o alcance de sua habilidade incluía o mundo inteiro, as unidades de inseto fora de Minogra também seriam fortalecidas, mas unidades de inseto raramente pertenciam a outros impérios, então praticamente não havia desvantagens. Assim, a estratégia básica usando Isla envolvia impulsionar o poder nacional com unidades de trabalho de inseto e impulsionar o poder militar, produzindo unidades de combate de inseto infinitas e frágeis, enquanto permanecia em seu próprio território. Isla era uma herói, cujo verdadeiro valor se manifestava em estratégias defensivas baseadas na geração em massa. E Minogra também possuía uma herói, cujo verdadeiro valor se manifestava em estratégias ofensivas.
Estou tremendo de admiração diante da confiança que Vossa Majestade deposita em mim, disse Isla. Presumo que isso significa que quem vai para Von Caven para repelir os bárbaros é... Vou ficar tão sozinha! Uma garota deprimida resmungou. Se Isla, rainha dos insetos, é a herói de defesa de Minogra, então a Tou de Lodo é a herói de ataque. Embora ela comece com as habilidades mais fracas, sua habilidade única de roubar as perícias do oponente é pura maldade. Ela estava em uma posição especialmente favorável para privar unilateralmente os bárbaros comparativamente fracos de suas habilidades com pouco risco para si mesma. Os bárbaros têm várias habilidades úteis, como força aprimorada, regeneração e sobrevivência ao ar livre, que poderiam aprimorar drasticamente a Tou se ela as obtivesse. Mesmo na remota chance de Von Caven os trair, a Tou poderia facilmente recuar para as terras amaldiçoadas. Como ela estava telepaticamente ligada a Takuto, eles podiam conversar o tempo todo, permitindo que ela o atualizasse e consultasse constantemente a qualquer momento. Despachar a Tou era uma escolha óbvia nesta situação, e algo que ela e Takuto haviam planejado antes de se encontrarem com os Elfos Negros. Claro, como cada um se sentia sobre isso era uma história totalmente diferente. Mesmo que pudessem se comunicar telepaticamente, eles ainda estariam temporariamente separados um do outro. Takuto dependia de Atou para muitos aspectos da gestão nacional porque ainda lutava para falar com os outros. Sem ela por perto, ele seria lançado no enorme desafio de instruir várias pessoas por si mesmo. Enquanto isso, Atou também era obrigada a executar sua estratégia em um ambiente altamente estressante, longe de seu amado Takuto. Ambos se sentiam muito como se fossem filhotes de pássaro, sendo forçados a sair do ninho por seus pais, para que pudessem aprender a voar ou perecer nas rochas abaixo. No entanto, as provações não podem ser evitadas. Eles precisavam endurecer seus corações e seguir em frente. Takuto tomou esta decisão pelo bem de Atou e pelo seu próprio. Eu também vou ficar sozinho, Atou. Mas você é a única com quem posso contar para isso. Eles trocaram olhares apaixonados e sinceros. Mesmo sem telepatia, podiam entender os sentimentos um do outro. No calor do momento, correram um para o outro de braços abertos. Rei Takuto! Atou! Eles compartilharam um abraço apaixonado. A troca deles pode ser vista como uma tipicamente reservada para uma despedida eterna, mas mesmo uma separação temporária era tão séria para eles. Algo pressagioso incomodava ambos. Eles se abraçaram para silenciar os ecos de seus corações fracos que sussurravam: e se algo ruim acontecer enquanto estivermos separados? Grande parte de sua preocupação girava em torno de problemas que poderiam surgir na comunicação, no entanto. Eu realmente estou segurando vela. Enquanto Isla observava o casal bobo, ela se preocupava se as coisas ficariam bem com eles no comando, mas sua missão tinha precedência sobre esses pensamentos. Estou ansiosa para usar minhas habilidades. Isla soltou uma risada sedutora com um ditite, enquanto sentia gratidão pelo milagre de ter recebido vida nesta forma, quando tudo o que ela era antes eram dados de jogo. Como Atou, Isla não sabia o que havia acontecido com ela, mas ela sabia exatamente o que deveria fazer. Cumprir a vontade do grande Takuto Ira e garantir que ele aproveitasse completamente seu novo jogo. Ela pretendia usar cada fibra de seu ser para cumprir sua razão de ser. Deixe os detalhes de nossa defesa comigo, declarou Isla. Reunirei todos os insetos do mundo para atender às exigências de nosso mestre. Agora, como este jogo vai se desenrolar? Isla não tinha ideia de quanto tempo duraria esta sessão de jogo com seu mestre, mas decidiu cuidar de Takuto com o afeto amoroso de uma mãe. Interlúdio. A decisão dos portadores do cajado Tonuka Poli, que havia retornado à cidade capital de Von Caven, lua crescente, soltou um gemido sofrido enquanto lia a petição escrita em papel pergaminho. Parece que as coisas tomaram um rumo maluco. O remetente era a prefeita de Dragontan, Antelise Antique. Sua petição começava com um relatório sobre sua interação amigável com os visitantes de Minogra, seguido por um resumo dos eventos horríveis que se seguiram. Depois vinha seu pedido de aumento de orçamento para limpar a prefeitura. Uma miríade de queixas sobre seu trabalho, fofocas ociosas sobre os fetiches do rei da ruína, e um apelo veemente para que a deixassem se aposentar mais cedo. Dado o quão caótica toda a carta soava, ela estava claramente perturbada. Simpatizando com os problemas que Dragontan tinha e a imensa pressão colocada sobre sua prefeita, Tonuka Poli se concentrou apenas nos pontos essenciais contidos na carta frenética de Antelise. Mesmo que seu pedido de aposentadoria fosse legítimo, Von Caven não estava em posição de considerá-lo, muito menos permiti-lo. Tonuka Poli fez uma anotação para lhe enviar palavras de encorajamento e consolo, juntamente com um grande jarro de cerveja. Então, ela mudou sua energia para se preocupar com a delegação de Mainogra. Aquelas meninas gêmeas fizeram isso, é? Dizem que não se pode julgar um livro pela capa, mas ainda é triste ser enganado.
Desde que conversou com as meninas durante a reunião e o banquete que se seguiu, Tonukapoli pensou que sua vida seria muito melhor se tivesse netas como elas. Mas, ao descascar as camadas, o que ela encontrou foi algo podre até o cerne. Ela sempre acreditou que toda aquela história de que você se machucaria muito se caísse nos belos disfarces do mal era apenas um artifício usado em contos de fadas superficiais. Mas cair nessa na vida real representava uma ameaça séria, que terminava com uma lição inofensiva para crianças. Tonukapoli foi lembrada de como estava feliz por ter formado relações amigáveis com Minogra quando o fizeram. Suspirando novamente, a anciã com cabeça de vaca levantou os olhos do pergaminho em sua mão. Muito bem, senhoras e senhores fera. Mais uma carta urgente chegou a cavalo de Dragontan. Desta vez, discutindo nosso projeto diplomático mais do que emocionante com o rei da ruína. Dentro do edifício de palha, no centro da cidade, onde velas misturadas com uma solução especial de ervas iluminavam a área com uma luz pálida, os idosos portadores do cajado perfuraram Tonukapoli com seus olhares implacáveis. O rei da ruína. É verdadeiramente assustador se for de fato verdade. Todos os portadores do cajado eram idosos, e cada um tinha características de animais diferentes. Um deles, o portador do cajado com cabeça de cervo, encarregado de mediar suas reuniões, gemeu ao olhar para o pergaminho que Tonukapoli entregou. Várias entidades paranormais permeavam este mundo. Elas raramente apareciam ao alcance dos mortais, mas ocasionalmente se mostravam para causar estragos no mundo. Portanto, os portadores do cajado não duvidaram por um minuto da existência de tal ser, embora todos, exceto Tonukapoli, não soubessem nada sobre o rei da ruína. Suas costas travariam se vocês vissem com seus próprios olhos. Seus velhotes poderiam simplesmente morrer na hora. Tonukapoli provocou. Eu preferiria não morrer dessa forma. Mas o que fazer com este novo problema? As coisas saíram do controle graças a uma certa pequena portadora do cajado imprudente, mas podemos realmente deixar que continue assim? Apesar das preocupações sobre o que havia acontecido em Dragontan, ninguém aqui responsabilizou Tonukapoli por isso. Seria mentira dizer que cada um não tinha suas próprias opiniões sobre o assunto, mas simpatizavam com ela porque ninguém sabia o que teria feito em sua posição. Mais do que qualquer outra coisa, eles simplesmente não tinham tempo a perder reclamando do que já havia acontecido. Eles haviam atingido uma idade avançada como líderes. Sabiam uma ou duas coisas sobre como deixar de lado sentimentos pessoais desnecessários. Mas mesmo esses líderes experientes lutaram para encontrar algo construtivo a dizer, depois que o pergaminho terminou de circular pela sala. Minogra era tão extravagante e fora do comum como um império que era incrivelmente difícil decidir como lidar com eles. Após um período de contemplação, cada ancião começou a expressar suas opiniões incertas. E assim começou uma das reuniões mais longas da história dos portadores do cajado. Hora de finalizar nossa decisão. O portador do cajado com cabeça de cervo bateu palmas. No final, a reunião durou dias até que finalmente decidiram perdoar a delegação de Minogra pelos problemas que causaram e continuar as relações amigáveis entre suas duas nações. Ninguém estava muito feliz com eles se precipitando. Mas Pepe e Tonukapoli já haviam estabelecido uma aliança com Minogra, em nome de Fonkaven. Esta aliança foi posteriormente sancionada pelo consenso dos portadores do cajado, tornando-a formal dentro de Fonkaven. Reverter essa decisão colocaria em questão a confiabilidade deles e arruinaria a reputação de sua nação. Além disso, embora tivessem várias preocupações, eles viam o valor de aceitar a assistência de Minogra quando pensavam logicamente sobre isso. Deixando de lado suas reações viscerais, estar aliado a Minogra era a tábua de salvação que Fonkaven precisava agora. Problemas desta magnitude poderiam ser facilmente varridos para debaixo do tapete e perdoados. Os portadores do cajado possuíam a sabedoria para suprimir suas emoções e buscar racionalmente o que era do melhor interesse de seu império. Ainda assim, nunca pensei que chegaria o dia em que nos uniríamos ao mal encarnado. Como devemos nos desculpar com os espíritos ancestrais quando nossa hora chegar? Apenas culpe o Pepe. Foi decisão dele, então, é melhor você aceitar. Ele realmente fez o impensável, apesar de você estar lá com ele, Tonukapoli. Se ao menos Pepe fosse um pouco mais prudente, nos sentiríamos mais confortáveis com isso. Mantenha a cabeça erguida. Dito isso, a sorte está lançada. Os portadores do cajado naturalmente começaram a criticar Pepe. Antes que percebessem, todos haviam aceitado trabalhar com Minogra. Não teria sido estranho haver mais discórdia, dada a crescente situação estressante de sua nação e os detalhes chocantes contidos nos relatórios que vinham recebendo de Dragontan. Mas, por alguma razão, havia esta convicção misteriosa entre eles, como uma noção forte e inabalável de que a amizade com Minogra estava selada em pedra e era inevitável.
Este sentimento tornou-se ainda mais forte quando o tópico mudou para o garoto que eles haviam nomeado como seu sucessor. Nenhuma alma viva percebeu o poder misterioso que os influenciava. Quando o desastre é semeado no mundo, volume 2, capítulo 11, Rainha Mãe. Alguns dias se passaram desde que Atou partiu para Dragontan com o ancião Moltar e alguns de seus funcionários de apoio e soldados. Takuto foi imediatamente dominado pelo desespero após perder a parceira que mais prezava neste mundo. Você realmente não consegue fazer nada sozinho, não é, Rei Takuto? Na sala do trono de Minogra, Isla, a rainha dos insetos, lançou um olhar exasperado a seu rei, que estava sentado perfeitamente no trono como uma estatueta. Por alguma razão, o grande e poderoso rei da ruína se viu sendo repreendido pela herói que ele mesmo havia invocado. Não consigo acreditar que você é incapaz de acordar sozinho a esta hora tardia. Como no reino das trevas, qualquer coisa era feita. Isla suspirou com um ditite, com os antebraços cruzados no peito. A vida de Takuto havia dado uma virada de 180 graus, desde que Isla assumiu o manto de apoiá-lo no lugar de Atou. Diferente de Atou, que era muito parecida com Takuto em seus modos auto-indulgentes e despreocupados, Isla era conscienciosa e meticulosa. Até agora, Takuto havia vivido de forma relativamente livre sob sua autoridade como rei. Mas Isla não toleraria isso, ao contrário de Atou, que se dedicava a mimar seu rei. Sua Majestade sempre dorme até o meio-dia. E se ele ainda não acorda, a Carrie, a Mana e a Lady Atou vão buscá-lo. Maria e Caria espiaram por trás do trono para responder a Isla. Elas eram culpadas de traição, traindo seu rei daquela forma, mas ninguém ali estava disposto a ficar do lado de Takuto. Então ele fez o que tinha que fazer e acenou para as meninas se sentarem em ambos os lados dele, usando-as como escudos adoráveis contra a ira de Isla. Takuto havia caído a um novo nível sem Atou. Você é uma criança grande, um homem criança. Mas, sem mas nem meio mas, meu jovem. Você é o comandante de nossa poderosa Minogra e o rei da ruína que trará o apocalipse. Como uma figura tão imponente pode dormir até depois do meio-dia e precisar de meninas para despertá-lo? É simplesmente errado em todos os sentidos. Você vai acordar em uma hora decente a partir de agora. Instruiu Isla de uma maneira maternal que lhe deu espaço para recusar. Se Atou era do tipo que mostrava sua lealdade inabalável mimando-o em todas as frentes, Isla era do tipo que o aconselhava estritamente contra seus desejos pessoais para extrair seu verdadeiro potencial como rei. Nem é preciso dizer qual delas estava correta. Ainda assim, Takuto não tinha coragem de responder a ela, e sabia que a culpa era sua. Ele não tinha intenção de brandir sua autoridade como rei por algo tão trivial e que visava seu próprio benefício. Bleg, vou tentar. No final, Takuto foi reduzido a baixar a cabeça pateticamente. Boa sorte, Vossa Majestade. A Mana e eu vamos ajudar. Maria e Caria ainda estavam firmemente no grupo mimar o Takuto, ao contrário de Isla, então fizeram o seu melhor para animar seu rei desanimado. Com o ânimo um pouco levantado pela bondade delas, Takuto as puxou para perto em um abraço, para mostrar sua gratidão. Elas retribuíram seu abraço com timidez e respeito. Ele ficou aliviado por ter se aproximado significativamente das gêmeas após o início conturbado. Takuto disse a Isla que começaria seu trabalho do dia, sentindo que teria uma grande carga de miséria ao experimentar o que realmente significava servir como rei. Muito bem. Então, por favor, dirija-se ao escritório imediatamente. Mas talvez devêssemos arrumar seu quarto primeiro. Assim que Takuto se levantou para ir ao seu escritório, eles ouviram o barulho de passos apressados se aproximando, até que um rosto familiar entrou voando na sala. Lady Isla está aqui? Onde você está? Ora, olá, senhorita Emble. Porque você parece que está prestes a chorar. Está estragando seu rostinho bonito. Assim que a Emily de olhos marejados avistou Isla na sala do trono, ela correu e se atirou no torso da outra mulher. Aparentemente, ela não notou Takuto atrás do corpo gigantesco de Isla. Fascinado pelo comportamento incomum de Emle, ele gesticulou para as gêmeas não dizerem nada e ouviu silenciosamente a troca entre a rainha dos insetos e a elfa negra. Lady Isla! O capitão Gia quebrou o equipamento militar de novo. Eu nem consigo contar quantas vezes ele já fez isso. Ele acaba com coisas novas rápido demais. Meu plano de orçamento está indo por água abaixo. É ótimo que ele esteja realizando exercícios militares com entusiasmo, mas isso é um pouco demais. Não se preocupe, querida. Sua Isla aqui colocará o capitão guerreiro em seu devido lugar. Vamos ver se não conseguimos consertar os planos de orçamento juntas mais tarde. Muito obrigada, Lady Isla. Posso ficar assim mais um pouco? Oh, céus. Alguém está agindo como um bebê.
Abraçada pelos antebraços de Isla, Emily fechou os olhos em êxtase. Pelo que parecia, ela estava sobrecarregada de estresse. Tanto Dia quanto o ancião Moltar haviam se tornado bastante relaxados depois de se libertarem dos problemas de sua marcha interminável. Pensando em todos os rumores que ouvira sobre a diversão que eles estavam tendo, Takuto lamentou as dificuldades que Emily devia estar passando, tendo anteriormente servido como ajudante do guerreiro. Eu também quero um abraço, disse Maria com inveja. A senhora Emily ainda não notou Sua Majestade, apontou Caria. Isso é porque eu estou sempre dormindo a esta hora. Aparecer agora só humilharia Emily. Takuto não se importava de vê-la assim. Mas o mesmo provavelmente não se aplicava a ela. Com isso em mente, ele saiu silenciosamente da sala do trono com as gêmeas. Takuto se perdeu em pensamentos, enquanto caminhavam pelos corredores até seu próximo destino. Percebendo que seu rei havia diminuído o passo, as meninas circularam na frente dele e habilmente andaram para trás enquanto olhavam para seu rosto. O que foi, Vossa Majestade? Eu só estava pensando que a Isla é como uma mãe. A vida em Minogra havia mudado desde a chegada dela. Todos que viviam em Minogra passaram a respeitar e adorar tanto a Isla, que até começaram a chamá-la de Rainha Mãe, apesar de sua aparência assustadora. Ela repreendia todos que se excediam como Takuto, e aconselhava todos que precisavam de conselhos como Emily. Como uma rainha, ela se destacava em conquistar os corações das pessoas e gerenciar grandes grupos. A essa altura, todo elfo negro que vivia em Minogra já havia sido cuidado por ela de uma forma ou de outra. Ela provavelmente iria direto ao Capitão Dia para repreendê-lo sobre o uso adequado do equipamento militar. Ela é como a mãe de todo mundo. Ela é gentil, confiável, tem algo a dizer sobre tudo e é incrivelmente assustadora se você a irritar, pensou Takuto. Ela é. Com certeza é. Ambas as meninas assentiram de todo o coração, tendo experimentado suas várias qualidades maternas em primeira mão. Após a conversa que estabeleceu claramente a hierarquia em Minogra terminar com Gia levando uma bronca, Isla e Emily estavam elaborando o próximo plano de ação para a gestão nacional. O ancião Moltar normalmente assumia essa função, mas ele estava ausente, lidando com o problema dos bárbaros em Dragontan. Eles estimaram que ele ficaria fora, até que Fonkaven tivesse uma defesa estável, mas não conseguiam determinar quanto tempo isso levaria, com a origem dos bárbaros ainda desconhecida. Emily assumiu seu papel por enquanto, já que ele poderia ficar fora por um longo tempo. Por todas as contas, Emily deveria estar soterrada sob uma quantidade impossível de trabalho. Mas Isla não era chamada de rainha à toa. Ela era inimaginavelmente talentosa em lidar com assuntos internos, reduzindo a carga que pesava sobre Emily. Ainda assim, era uma grande responsabilidade para Emily participar da importante tarefa de gerenciar uma parte do império. Ela estava fadada a sucumbir sob a pressão e eventualmente cometer erros que normalmente não cometeria. Não acredito que Sua Majestade estava lá. Sou um fracasso, ela gemeu. Sua Majestade não se importou. Isla confortou a garota. Além disso, você pensou que ele ainda estava dormindo em seu quarto. Então, o verdadeiro culpado aqui é Sua Majestade por dormir o dia todo normalmente. Não quer dizer... Emily fez a escolha certa ao ir até Isla em lágrimas depois que um certo incidente a levou ao limite quando não conseguia resolvê-lo, por mais que tentasse. Era também um fato que Isla a lembrava de sua mãe, apesar de sua aparência, e era por isso que ela passou a depender dela mais do que deveria. O verdadeiro problema era que ela havia desabado na sala do trono diante do próprio rei, sem nem mesmo saber que ele estava lá. Quando percebeu o que havia feito, todo o sangue fugiu de seu rosto. Mas se arrepender não iria desfazer o ocorrido. Além disso, o fato de Isla e o rei não se importarem com isso apenas acelerou o embaraço da pobre Emily. De qualquer forma, mocinha, não há assuntos mais importantes para você tratar? A melhor maneira de apagar uma desgraça é substituí-la por conquistas ainda mais memoráveis. Sim, senhora. Você está certa, exclamou Emily, forçando-se a mudar de mentalidade. Isla assentiu satisfeita. Isla estava absolutamente certa. Não adianta chorar pelo leite derramado, mas você sempre pode se servir de outro copo. Havia muitas coisas que ela poderia fazer para compensar seu erro. Nesse caso, quero ir direto ao trabalho. Na verdade, eu queria saber sua opinião sobre qual instalação deveríamos construir a seguir, Lady Isla. Oh? A próxima instalação é? O Instituto de Pesquisa Mágica foi concluído recentemente, certo? Construção, produção e pesquisa estavam todas atualmente atrasadas em Minogra. Isso se devia à decisão de Takuto de expandir suas forças de defesa o mais rápido possível, alocando a maior parte de seus recursos e materiais para invocar Isla. Fazer isso acelerou a conclusão de Isla, em vez de ter o processo retardado pela divisão de recursos entre vários projetos ao mesmo tempo. Esta estratégia, em particular, colocou Isla e suas larvas em jogo em um estágio inicial,
mas definitivamente atrasou o resto de sua produção e pesquisa. Era preciso ter muito cuidado ao selecionar o próximo projeto de construção. Minogra estava cercada por inimigos potencialmente fortes e um mundo cheio de perigos desconhecidos. Isla deu sua resposta levando tudo isso em consideração. Boa pergunta, querida. Eu quero ter os juncos vivos prontos em caso de emergência. Isla decidiu expandir suas defesas. Dada a alta ameaça apresentada pelo mundo ao seu redor, ela já havia decidido priorizar uma instalação militar, mas escolheu os juncos vivos em vez dos campos de treinamento. Juncos Vivos é um edifício único de Minogra. Esta instalação básica concede bônus de defesa à cidade onde é construída. Também tem a capacidade de atacar unidades inimigas, tornando-se um excelente edifício em termos de defesa. O que você acha de construir um instituto de aprendizagem em vez disso? Perguntou Emily. Recebemos um grande número de petições do povo sobre a questão da educação. Posso entender honestamente o desejo deles de preparar um ambiente educacional adequado para a próxima geração, já que os elfos negros são encarregados de lidar com os assuntos intelectuais de Minogra. Isso é verdade. Os cidadãos de Minogra ocupam posições vitais devido ao seu número limitado. Meus preciosos pequenos podem lidar com todos os assuntos relacionados ao trabalho manual, mas os elfos negros são de fato uma necessidade absoluta para o trabalho intelectual. Emily propôs uma ênfase em assuntos internos para a isla, cuja ênfase era em assuntos militares. As defesas atuais de Minogra repousavam sobre os ombros de Isla. Eles também tinham os insetos de pernas longas, cuja força havia aumentado com seus bônus. E tinham suas larvas de combate na reserva também. Com o tempo, as habilidades de combate de Isla como herói aumentariam. E eles poderiam chamar a Toad de volta se precisassem. Na realidade, eles já tinham uma força de defesa forte o suficiente. Portanto, Emily determinou que seria mais sábio dedicar mais recursos aos assuntos internos para compensar o tempo que perderam invocando Isla. Isla também achou que havia mérito em sua posição. Minogra não estava atualmente em guerra com nenhum império. Ir a extremos e estourar o orçamento com ativos militares de alto custo e baixo retorno apresentava um problema por si só, excedendo a capacidade de seu império de pagar por ativos militares de que talvez ainda não precisassem. Além disso, o orçamento militar deles cresceria em proporção ao poder nacional, dando-lhes mais capital para trabalhar. Nesse caso, fortalecer a base nacional deveria ser a principal prioridade, seguida por projetos militares. Além disso, a estratégia de Takuto girava em torno de assuntos internos. Eles basicamente só precisavam de um exército forte o suficiente para se defender. É no início do jogo, quando os impérios estão mais fracos, que uma única instalação pode afetar dramaticamente o desenrolar das coisas mais tarde. Só porque Takuto tomaria a decisão final, não isentava os outros de pensarem sobre essas coisas por si mesmos. Isla tinha muita experiência em gerenciar assuntos internos como personagem de jogo, mas ainda lhe faltava aplicar esse conhecimento a decisões do mundo real. Qualquer escolha que ela fizesse seria passada para Takuto. Ela não suportaria decepcioná-lo com uma proposta mal elaborada. É uma escolha difícil, disse ela. Isla e Emily quebravam a cabeça enquanto observavam as ruas movimentadas no centro da cidade, repletas de elfos negros. Elas trocaram várias ideias, concluindo eventualmente que o crescimento doméstico era importante, mas as defesas tinham prioridade dada à ameaça bárbara presente. Antes que pudessem finalizar seu plano, Isla avistou alguém correndo em sua direção. Lady Isla, você tem um momento. Era a gêmea mais nova, Caria. A garota exibia com orgulho suas cicatrizes de queimadura de aparência dolorosa como se fossem um distintivo de honra. Isla não entendia o que levava a garota a fazer isso, já que ainda estava em uma idade em que a aparência importa, mas a tratou com gentileza, imaginando que havia uma história maior por trás disso. Ora, se não é a nossa querida pequena Caria. O que a traz aqui, meu amorzinho? Onde está sua irmã mais velha? Amana está cuidando de sua majestade. O rei me pediu para buscá-la, pois ele quer discutir algumas coisas. Ele disse que pode esperar até que você termine. Caria transmitiu alegremente, ganhando um aceno de aprovação de Isla. Para uma herói como Isla, os cidadãos de Minogra eram seus protegidos. Ela tinha as características adicionais de uma rainha, o que despertava seus instintos maternos, apesar de sua aparência monstruosa. E ela adorava todas as preciosas pequenas larvas sob sua autoridade. Como ela poderia não amar uma criança que cumpria perfeitamente seus recados? O lado maternal de Isla assumiu o controle, e ela pegou Caria em um grande abraço com seus antebraços. Maravilhoso. Entendo o que é preciso de mim. Você fez um ótimo trabalho transmitindo sua mensagem, meu amorzinho. Insetos bons ganham abraços e beijos. Uá, que sorte. Emily as observava com inveja, despertando ainda mais os instintos maternos de Isla. Sua excitação atingiu o auge.
e ela estava prestes a pegar Emily em um abraço de louva-a-Deus, junto com Caria, quando de repente lhe ocorreu ver o que a jovem elfa negra pensava de sua proposta. Ah, certo. Preciso ouvir o que você pensa também, querida. Você também é uma das preciosas cidadãs de Minogra. Fico imaginando qual será sua opinião, pequena Caria. Minha opinião sobre o quê? Perguntou Caria com uma expressão vazia. Isla jogou Caria para o alto e a pegou como uma mãe faria com uma criança pequena, enquanto explicava o essencial do que estava discutindo com Emily. Ela tinha seus motivos para perguntar propositalmente a opinião da menina sobre assuntos políticos. Esperava-se que os elfos negros desempenhassem um papel ativo nos campos acadêmicos no futuro, ao contrário da raça principal de Minogra, o homúnculo. Em outras palavras, eles se tornariam os futuros pesquisadores, magos, artistas, filósofos e afins do Império. Com isso em mente, eles precisavam ser preparados para pensar por si mesmos, e não serem apenas cidadãos comuns que meramente aravam os campos sem nunca aspirar a mais. Portanto, ela decidiu acostumá-los a abordar tópicos maiores desde tenra idade. Caria e Maria precisavam obter ainda mais sabedoria do que o resto, porque estavam sob a tutela direta do rei para se tornarem futuras líderes. Isla esperava que ela pensasse muito antes de responder a sua pergunta. Eu digo para ir com o Instituto de Aprendizagem, então. É uma instalação que teremos que ter eventualmente de qualquer forma. Podemos fazer os juncos vivos depois disso. Seu desejo é uma ordem, meu mestre. Informarei os construtores. Após um exame cuidadoso, Isla apresentou a proposta a que haviam chegado, e Takuto julgou o plano deles. A decisão final foi construir o Instituto de Aprendizagem. Takuto aceitou o plano que Isla e os outros haviam proposto. As palavras de Caria foram o fator decisivo final que selou a questão. Mencionar que ela e sua irmã queriam estudar para ajudar o rei lembrou a Isla da importância da educação, e a ajudou a decidir que caminho seguir. A propósito, como estão as coisas com a nossa Atou, Vossa Majestade? Perguntou Isla. Ela está se reportando a você todas as noites, certo? Sim, claro. Parece que as coisas estão tomando um rumo interessante. Quer dizer que ela está conseguindo roubar habilidades dos bárbaros? Sim. Muito mais do que poderíamos esperar. Takuto sorriu maliciosamente. Sua alegria era evidente, embora seu rosto fosse um miasma indecifrável de escuridão. Isla ficou satisfeita por Atou estar alcançando resultados melhores do que o esperado, e por suas estratégias estarem bem alinhadas com a situação atual dos bárbaros. A mudança estava em andamento em todo o mundo, isso era certo. Os ataques súbitos e aleatórios dos bárbaros, sem uma causa conhecida, eram motivo de preocupação. Mas Isla estava convencida de que qualquer problema seria varrido como poeira sob o governo de seu rei, e foi por isso que ela ergueu a voz em uma risada de Tite, junto com ele. Quando o desastre é semeado no mundo, volume 2, capítulo 12, ponto de virada. Mais ou menos na mesma época em que Takuto estava tendo seu estilo de vida aprimorado por sua herói recém-invocada, Atou, e o resto das tropas despachadas, estavam se dedicando totalmente a cumprir sua própria missão. Mas as ações militares que tomaram em Dragontan neste dia em particular, saíram da esfera da defesa e entraram no reino da caça. Lady Atou! Chegou uma mensagem dos batedores. 5 hordas de goblins separadas estão se aproximando do sudoeste. 2 melões em tamanho real balançaram com aquele relatório agudo. Ok, já vou resolver. Em uma tenda temporária montada do lado de fora de Dragontan, Atou ouviu o relatório dado pela prefeita da cidade, Antelise. Quantas vezes eles já haviam repetido essa mesma troca cansativa? Embora estivesse irritada por ser interrompida bem quando estava prestes a beber o chá raro que descobrira em Dragontan, Atou olhou além do horizonte, do lado de fora da tenda, sem nunca expressar sua ira interior. Uma fração de segundo depois, um tentáculo gigante irrompeu atrás dela e mergulhou no chão. O solo ondulou e gemeu enquanto o tentáculo deslizava silenciosamente sob a terra, antes de irromper do chão, ao som de carne e ossos sendo rasgados em pedaços, e os gritos de morte dos goblins encheram o ar à distância. Uma boa caçada. Certo. Terminei. Ick! Muito obrigada, Lady Atou. Sério, de verdade. Obrigada. Tremendo, a prefeita se curvou repetidamente enquanto oferecia palavras de gratidão, com lágrimas nos olhos. Sentindo o cheiro de medo nela, Atou tentou se dirigir a outra mulher da maneira mais gentil possível, com a expressão se contorcendo ligeiramente. Prefeita Antique. Como posso ajudá-la, Lady Atou? Oh, certo. Eu já mencionei que sou muito amiga das irmãs Elfur. Bem, não que isso seja algo que eu deva falar agora. Mas só pensei que você gostaria de saber o quão próximas nós somos. Simpatizando com a miserável elfa que estava se esforçando ao máximo para cair nas boas graças de Atou e garantir sua própria vida mobilizando todas as conexões à sua disposição,
Atou ofereceu uma saída para ela antes que danificasse permanentemente o revestimento de seu estômago sob todo o estresse. Não preciso de nada. Só achei que você parecia um pouco cansada. Por que não faz uma pausa? Meu trabalho é ficar de prontidão aqui, então você pode descansar, contanto que envie um mensageiro para me informar quando mais bárbaros aparecerem. Esta era a maneira de Atou ser atenciosa com Antelise, por quem ela se sentia mal ao vê-la tremer ao menor movimento, com o rosto mais branco que um fantasma. Ela sabia que Antelise não podia deixá-los completamente porque era a prefeita, mas esperava que essa sugestão pudesse tranquilizá-la. Já que você foi gentil o suficiente para oferecer, acho que vou fazer exatamente isso. Preciso de bebida. Quer dizer, preciso de uma bebida para minha garganta seca. Vá e aproveite uma boa bebida. Eu vou. Muito obrigada. Antelise saltou para longe como uma lebre assustada. Impressionada com sua rapidez, Atu pensou em como o povo de Dragontan se comportava perto de seu povo. Embora todos parecessem assustados, Atu ficou aliviada por não a estarem evitando abertamente. A prefeita estranhamente alegre parecia estar mantendo sua sanidade vendo isso como parte de seus deveres. Mas era incrivelmente difícil para outras raças aceitarem alguém pertencente às forças do mal. Como regra geral, Dragontan deveria ter tido mais dificuldade em aceitar os militares de Minogra em qualquer lugar perto de sua cidade. Um mal-entendido bobo impediu que isso acontecesse. Curiosamente, o povo de Dragontan, fora a prefeita e outros altos funcionários do governo, tinha medo, mas não terror de Atou por causa desse pequeno mal-entendido. Embora não seja preciso dizer que o motivo por trás disso não agradou a própria Atou, presumo que os goblins não representem mais nenhum benefício para você, Lady Atou. Olá, ancião Moltar. O ancião Moltar apareceu de repente ao lado da simples cadeira de madeira em que ela estava sentada. Atou o cumprimentou sem olhar, seu olhar entediado fixo no horizonte enquanto ela bebia seu chá morno. Ainda não sei o que pensar do povo de Dragontan por achar que você é uma demi-humana polvo. De fato, este era o motivo bobo pelo qual os humanoides de Dragontan haviam aceitado Atou confortavelmente em seu meio. Além dos subordinados diretos do portador do cajado, todos, desde a força de defesa de Dragontan até o público em geral, acreditavam que Atou era uma demi-humana polvo. A notícia de ela ser uma demi-humana polvo se espalhou como fogo depois que Pepe declarou alegremente: "Você parece um polvo!" quando foi assustado por seus tentáculos pela primeira vez. Atou teve dificuldade em aceitar a comparação detestável, mas entendeu sua utilidade. Eu ressinto isso com todo o meu coração, mas é melhor do que ser evitada como a peste ou levar o público ao pânico. Deixe-me deixar claro que o dia em que você disser a mesma coisa será o dia em que será batizado em tentáculos. Tentáculos de polvo. Ho ho ho, eu não ousaria. O ancião Moltar sentou-se em uma cadeira que ele materializou aparentemente do ar, rindo alto para os tentáculos que se contorciam na frente dele. Os batedores de Foncaven estavam atarefados ao redor deles. Alguns dos subordinados que Atu e o ancião Moltar trouxeram pareciam estar trabalhando bem com a força de defesa de Dragontan. A propósito, que habilidades você já adquiriu, Lady Atu? Enquanto Atu pensava distraidamente que a batalha real era um excelente treinamento, o ancião Moltar quebrou seus pensamentos errantes com sua pergunta silenciosa, suas mãos relaxadas em torno de seu cajado. Sobrevivência ao ar livre dos goblins, vigor aprimorado dos orcs, e força aprimorada e regeneração dos gigantes da colina. Um golem de pedra foi visto outro dia, então adoraria adicionar pele de pedra à lista em seguida. As operações de defesa conjunta com Dragontan já lhes deram excelentes resultados até agora. Esses bárbaros tinham pouca força e podiam ser facilmente lidados por unidades um pouco mais fortes. Eles exigiam tão pouca atenção quanto qualquer unidade de soldado regular frágil. Mas isso não significava que suas habilidades não fossem úteis. Pelo contrário, suas habilidades eram desproporcionalmente mais fortes que as próprias unidades, fortalecendo Atou mais do que qualquer um deles esperava. O ancião Moltar lembrou-se das propriedades de cada uma daquelas habilidades apenas ao ouvir seus títulos, e se alegrou ao saber que Atou havia se tornado um ser ainda mais poderoso com a adição delas. Pelos vazios, essa é uma captura maior do que o esperado. Nosso rei deve estar satisfeito. Sim, pode apostar. O rei Takuto me cobriu de elogios. Vou garantir que receba tantos elogios quando voltar para casa que me dará cáries. Um começo muito auspicioso para nossa missão. Oh! O ancião Moltar dirigiu seu olhar afiado para a colina à sua frente, sua mão parando no meio do carinho em sua longa barba. Atou seguiu preguiçosamente seu olhar para onde avistou uma pequena sombra aparecer de repente no topo da colina. Outro gigante da colina. Mas estão atacando do que o normal hoje. Não importava quantas vezes vissem os bárbaros aparecerem aleatoriamente, eles ainda não sabiam o que estava por trás desse estranho fenômeno.
Continuavam a quebrar a cabeça sobre o que poderia estar causando algo tão fora do comum a continuar acontecendo. No início, eles assumiram que a magia de teletransporte estava em jogo, até que o ancião Moltar a descartou com sua investigação minuciosa. Ele não conseguia sentir nenhum feitiço ou poder mágico se ativando. Se o homem mais experiente e conhecedor quando se tratava de magia dizia que não era magia de teletransporte, então era improvável que ele estivesse errado. E se não era isso, então eles realmente estavam aparecendo do nada. Mas adotar essa teoria ignorava as leis da física e ia contra o pensamento lógico. Por outro lado, as leis da física não tinham tanto peso em um mundo de magia. O objetivo deles de exterminar os bárbaros para proteger Dragontan e adquirir suas habilidades para fortalecer Atou estava indo bem, mas a investigação sobre os aparecimentos aleatórios dos bárbaros havia praticamente parado. Permitir que este problema persistisse significava atrasar o tão esperado reencontro de Atou com Takuto, o que era insuportável para ela. Que incômodo. Quem sabe quando voltarei para o rei Takuto se isso continuar. Lilady Atou! Desculpe incomodar. Há um gigante da colina. Os arqueiros estão se posicionando. Sinto muito mesmo. Antelise tropeçou para dentro da tenda, parecendo que tinha acabado de ver um fantasma. O leve cheiro de álcool que vinha de seu hálito sugeria que ela estava aproveitando sua pausa, mas sua expressão retraída era mortalmente séria. Claro, esta era uma situação séria. Os bárbaros chamados Gigantes da Colina eram unidades fortes com uma força base de 4 e várias habilidades de aprimoramento físico, como força aprimorada e vigor aprimorado. Um exército normal inevitavelmente lutaria e sofreria perdas contra um deles. Pior ainda, um movimento errado poderia levar ao extermínio de todo o exército em uma única escaramuça. Os Gigantes da Colina eram oponentes poderosos demais para a força de defesa de uma cidade rural enfrentar. Sim, eu sei. Os arqueiros só vão me atrapalhar, então, por favor, diga a eles para recuarem. Eu irei pessoalmente. Não posso deixar que você faça isso. Se eu pedir para você ir sozinha, vou levar uma bronca. Ei, por favor, espere! Atou levantou-se lentamente de sua cadeira e ficou na entrada de sua tenda antes de explodir em uma corrida que deixou rachaduras no solo duro sob seus pés. Ela fez tudo isso antes que Antelise pudesse sequer se aproximar dela. Ela correu mais rápido que o cavalo mais veloz e já havia chegado a uma distância de visão da cara feia do gigante da colina. E assim, começou o extermínio de pragas feito em nome da batalha. Gru! Olá! Agora morra! Atou se lançou até a altura dos olhos do gigante e cortou seu rosto com a espada sagrada do paladino com um salto sobre-humano. O gigante levantou as mãos para proteger seus pontos vitais, mas os cortes desferidos pelos braços finos e reforçados de Atou facilmente cortaram sua pele dura como pedra. Gugi! Com um braço decepado até o osso, o gigante da colina girou furiosamente seu enorme porrete, cego pela dor. Cada vez que ele batia no chão com um estrondo alto, Atou desviava dos detritos voadores como uma acrobata, girando sua espada no estilo único da arte da espada sagrada. O número de gigantes da colina que Atou havia derrubado até agora já excedia o que podia ser contado em uma mão, sem mencionar os incontáveis bárbaros de pequeno e médio porte, como orcs e goblins, que ela também havia massacrado. Eles nem serviam mais como um bom boneco de treinamento. Não havia mais nada a ganhar ao erradicá-los. Atou saiu para brincar com as artes da espada sagrada que havia obtido do alto paladino de Qualia. Mas o gigante da colina não parecia que duraria o suficiente para ser uma boa prática. Talvez eu devesse apenas acabar com isso rapidamente com meus tentáculos. Enquanto Atou debatia como gostaria de finalizá-lo, esquivando-se agilmente de seus ataques, ela notou a ruína subitamente preenchendo o ar ao seu redor. Oh! Gugia? Gru! O ar ficou estagnado e o miasma permeou a área circundante. O chão mudou de cor, e as plantas rústicas capazes de crescer nos terrenos baldios murcharam rapidamente. O gigante da colina de alinhamento neutro diminuiu visivelmente a velocidade, sua expressão se distorcendo de dor. Enquanto isso, a Atou de alinhamento maligno se sentiu revigorada. Ah, ancião Moltar, gostei do toque de estilo que você adicionou aí. Atou olhou por cima do ombro para ver que o ancião Moltar havia ativado um feitiço lá de sua tenda em frente a Dragontan. Ele provavelmente usou o feitiço de magia militar Terra da Ruína. Este feitiço em particular, que transformava o terreno a uma certa distância em terreno amaldiçoado, era extremamente útil para as forças do mal. Usar este feitiço durante a batalha com qualquer império que não fosse de alinhamento maligno fortaleceria as forças de Minogra enquanto enfraquecia as forças inimigas. Além disso, eles também poderiam usá-lo perto de sua fronteira em tempos de paz para expandir seu território, e era uma magia muito fácil de usar com baixo custo. Este feitiço foi disponibilizado pela Mana da Ruína, fornecida pelo Palácio de Minogra, mas eles não tiveram a oportunidade de usá-lo em batalha até agora.
O ancião Moltar provavelmente queria testar sua eficácia durante essas escaramuças sem risco. Uma vez que Atou recuperou sua motivação que havia atingido o fundo do poço, ela prontamente testou suas habilidades físicas fortalecidas. Gra! Gugia! Atou vinha desviando de seus ataques como se estivesse apresentando um balé encantador em um teatro, até que parou abruptamente. O gigante da colina pareceu ver isso como uma chance de atacar, e desceu seu enorme porrete. O triunfo brilhou nos olhos dementes do gigante enquanto um bão explosivo sacudiu o chão. He. Leve como uma pluma. Gra! Atou parou o poderoso ataque do gigante da colina com uma única mão delicada. Com os bônus concedidos pelo terreno amaldiçoado, a força deles agora estava tão distante quanto o céu e a terra. Choque e desespero contorceram o rosto do gigante. Foi forçado a encarar a miserável realidade de que estava sendo manipulado desde o início. Adoro a expressão em seu rosto. Adeus! O gigante da colina não conseguiu superar o choque de seu ataque mais forte, ser parado por uma criatura minúscula. Atou desferiu uma arte da espada sagrada completa bem em seu rosto. Cortado da testa até o peito em uma linha reta, o gigante da colina lentamente caiu para trás, eventualmente atingindo o chão com um thump alto que sacudiu a colina. Exalando, Atou encarou a grande massa carnuda que compunha o cadáver do gigante da colina. Animais selvagens o comeriam nos próximos dias, mas ainda assim não era uma visão bonita. Estava terrivelmente perto da cidade, então ela achou que seria melhor enterrá-lo. O trabalho de limpeza que vinha após cada encontro com bárbaros tendia a ser mais cansativo do que realmente derrubar as criaturas. Enquanto Atou pensava nisso, o cadáver de repente começou a desaparecer. Com os olhos arregalados de choque, Atou saltou vários metros para trás. O quê? Ele desapareceu? O cadáver continuou a desaparecer, até desaparecer completamente como a assistente de um mágico. Atou nunca tinha visto isso acontecer antes. Alarmada com a possibilidade de uma nova ameaça, Atou trouxe à tona todos os seus tentáculos e manteve os olhos bem abertos. Mas nada aconteceu. Na verdade, ela avistou algo pequeno e brilhante refletindo a luz do sol bem debaixo de onde o cadáver do gigante da colina estivera. Atou moveu seu tentáculo para pegar o objeto com cautela. Uma moeda de ouro. Era uma moeda de ouro diferente de qualquer outra que ela já tinha visto. Os gigantes da colina não conseguem mais nem lutar contra você. Não. Eles nunca representaram uma ameaça para você desde o primeiro dia, Lady Atou. O ancião Moltar deu as boas-vindas alegremente a Atou de volta da batalha. Não apenas ele estava emocionado por ver a herói que ele admirava crescendo visivelmente mais forte diante de seus próprios olhos, mas também estava satisfeito por seu feitiço ter funcionado em combate real. Eu não poderia me chamar de herói se tivesse dificuldades contra criaturas do nível deles. Isso também é prova de que tenho feito um bom trabalho saqueando suas habilidades. Como estão as coisas do seu lado, ancião Moltar? Atou dispensou a bajulação dele enquanto se sentava de volta em sua cadeira e perguntou sobre a verdadeira missão que ele fora enviado para cumprir. Takuto o encarregara de investigar e desenvolver ainda mais a mina de veio de dragão. Um olhar para o sábio idoso sugeria que ele não estava tendo problemas para fazer seu trabalho. Felizmente, a pesquisa também tem corrido bem do meu lado. Devo dizer, fiquei surpreso que uma terra tão mística realmente exista. Sinto-me como um menino em uma loja de doces. À primeira vista, a mina de veio de dragão parecia quase em forma de tigela, não muito diferente de um almofariz para moer ervas. Cristais de poder mágico solidificado, formados por anos de mana densa e rompendo de seu centro, cobriam a área, subindo pelas paredes e se espalhando para fora. A mina de Dragontan havia sido preenchida e depois coberta com terra de perto para escondê-la, mas devido ao seu tamanho imenso, não pôde ser completamente ocultada. Sem mencionar que os cristais de mana não minerados continuaram a se expandir e a se arrastar pela terra, ignorando quase que completamente qualquer tentativa de ocultá-los. Qualquer pessoa com conhecimento de mana bruta poderia facilmente reconhecer suas características à primeira vista. Até mesmo camponeses comuns estavam começando a notar os efeitos na terra próxima, como o incidente com os traficantes de drogas havia provado. Atou ficou extasiada com a visão mágica quando a viu com seus próprios olhos. Não era de se admirar que o ancião Moltar estivesse eletrizado com isso. Claro, seu valor real não se limitava de forma alguma a seu valor como uma maravilha visual. Hehehe. Isso é muito afortunado. Aprimoramentos de terreno em grande escala se tornarão possíveis assim que pudermos usar a mana pura da mina de veio de dragão também. Minogra se desenvolverá ainda mais assim que pudermos usar a magia que permite transformar instantaneamente até mesmo um deserto estéril em um fértil. Todos os feitiços que podem ser usados graças à magia militar têm efeitos tão terrivelmente incríveis. Devo admitir, estou ansiosamente aguardando o dia em que poderemos usar magia especializada em aprimoramentos de terreno.
O ancião Moltar e Atou se empolgaram com o que o futuro reservava. Não seria errado dizer que Minogra havia obtido uma carta incrivelmente poderosa. Claro, ainda estava em desenvolvimento, mas eles aguardavam o dia em que daria frutos e traria prosperidade imensurável a Minogra. Aposto que vai te deixar de queixo caído. Os efeitos visuais são ridiculamente elaborados. Opa, esqueci que queria lhe perguntar uma coisa, ancião Moltar. Oh, o que seria? Percebendo que os guardas de Von Caven próximos haviam se afastado durante a conversa, Atul decidiu ver se o ancião Moltar poderia lançar alguma luz sobre o estranho fenômeno que ela havia testemunhado anteriormente. Era um fenômeno difícil de entender, mas não era motivo para ignorá-lo ou compartilhá-lo com todos nesta fase. Só os tolos deixam as preocupações se acumularem. Ela precisava relatar isso a Takuto também, mas não faria mal se ela investigasse um pouco por conta própria primeiro. Assim, ela escolheu o ancião Moltar como sua caixa de ressonância. Você reconhece isto? Ela perguntou. Atou entregou-lhe a moeda de ouro que pegou do gigante da colina. Deixe-me dar uma olhada. Parece algum tipo de moeda. E uma moeda de ouro, ainda por cima. Onde você conseguiu isso? Caiu do gigante da colina. Hã? Caiu? O gigante da colina tinha isso com ele? Sim. É de alguma das nações que você conhece? Itens normalmente não caíam de inimigos neste mundo. Qualquer coisa que um inimigo derrotado tivesse consigo inevitavelmente estaria em disputa após serem derrotados. Mas era implausível que seu cadáver desaparecesse e deixasse algo para trás. Embora Nações Eternas tivesse um sistema de queda de itens, ele só se aplicava a equipamentos e itens lendários que influenciariam drasticamente toda uma sessão de jogo. Esta moeda não parecia se encaixar nessa descrição. Atou observou o ancião Moltar, enquanto ele examinava de perto a moeda. Pelo que parecia, ele também não tinha um bom pressentimento sobre isso. Não, nunca vi nem ouvi falar de nada parecido. Ele finalmente disse, após uma longa pausa. Além disso, a tecnologia usada para fabricar tal moeda me leva a crer que não é deste continente. Se não se importar, vou verificar com os estudiosos de Dragontan, mas acredito que eles darão a mesma resposta. Sério. Então isso significa que veio de outro lugar. Isso é mais do que um pouco preocupante, dado o fato de que o cadáver do gigante da colina desapareceu de repente. Isso nunca aconteceu antes. Bárbaros que aparecem do nada, moedas de além do continente e cadáveres que desaparecem. Isso é mais do que um pouco perturbador. Atou cerrou a mandíbula, as sobrancelhas franzidas. A princípio, ela pensou que o gigante da colina havia obtido a moeda de alguma pobre alma. Mas não parecia ser o caso, o que significava que ela não podia mais ser otimista sobre a situação. Ela estava começando a ver o fio oculto. Se alguma entidade desconhecida estivesse por trás de tudo, então o império deles precisava ser colocado em alerta máximo. Depois, havia o cadáver do gigante da colina que havia desaparecido. Eles aparecem do nada e desaparecem no nada quando derrotados, deixando apenas dinheiro para trás. De repente, Atul se deu conta do que aquilo se parecia muito. De fato, é quase como o que acontece em um RP. O choque brilhou em seu rosto. Lady Atul? De jeito nenhum. Não pode ser possível. Atou se levantou de sua cadeira e apressadamente levou a mão ao ouvido, e fechou os olhos. Assim que o ancião Moltar percebeu que aquele era o gesto que ela fazia sempre que estava entrando em contato com o rei Takuto, um batedor de Dragontan em pânico tropeçou para dentro da tenda. É uma emergência. Uma enorme horda de bárbaros apareceu. O que pelos espíritos está acontecendo? Não há um palmo de terra sem eles. O ancião Moltar correu para fora da tenda, com uma agilidade que desmentia sua idade, e fixou o olhar além do horizonte. Pelos vazios. Que a escuridão eterna tenha piedade. Até mesmo sua visão ligeiramente diminuída podia distinguir claramente a horda maciça que cobria o campo. Quando o desastre é semeado no mundo volume 2. Prólogo. No palácio de Minogra, o rei preguiçoso estava sendo cuidado pelas meninas gêmeas no topo de seu trono. Era uma visão comum em um dia típico. Embora não pudessem baixar completamente a guarda, o tempo passava pacificamente, até que tudo mudou. O que está acontecendo? Takuto murmurou em pânico, levantando-se de repente de seu trono. As duas meninas que o serviam lançaram olhares curiosos ao seu rei, já que ele estava agindo de forma incomum. Qual é o problema, Vossa Majestade? Aconteceu alguma coisa? Fiquem quietas por um minuto. Assustadas com sua resposta ríspida, as meninas tremeram e baixaram a cabeça, não ousando proferir outra palavra. O que havia acontecido? As meninas se sentiram inquietas, porque a súbita mudança de comportamento de Takuto significava que algo terrivelmente errado havia acontecido. Elas queriam saber o que estava errado naquele instante. Mas as gêmeas eram inteligentes o suficiente para não interromper a reflexão de seu rei com perguntas inúteis. Ele lhes responderia quando pudesse. Além disso, Takuto não podia se dar ao luxo de perder tempo mimando-as agora.
Ele normalmente seria muito mais gentil com elas, mas o que acabara de saber não lhe permitia ser atencioso com os outros. Ele acabara de receber relatórios de uma enorme horda de bárbaros que apareceu subitamente ao sul de Dragontan. É fisicamente impossível que eles tenham simplesmente aparecido lá. Algum tipo de evento foi acionado? O primeiro relatório veio do único inseto de pernas longas que ele havia posicionado ao redor de Dragontan, por precaução. Ele inicialmente fez isso para descobrir quaisquer ameaças a Dragontan e investigar o que estava causando os súbitos aparecimentos de bárbaros. Agora parecia que ele ou havia tido sucesso em sua investigação, ou tropeçado em uma verdade que preferiria nem ter conhecido. De qualquer forma, a visão que teve através de sua visão compartilhada com o inseto de pernas longas fez seu sangue gelar. Primeiro, preciso fazer com que o inseto de pernas longas tenha uma compreensão detalhada da força do inimigo, e ordená-lo a destruí-lo se puder. Não. Espere. Preciso confirmar se eles são inimigos primeiro? Não. Será tarde demais se eu não agir primeiro. Originalmente concebido para ser uma unidade de batedor, o inseto de pernas longas se destacava na exploração e investigação. Ele podia compreender eficientemente a força e o número do inimigo com sua excelente visão de longa distância. Além disso, como uma unidade de inseto, estava recebendo um bônus de força das habilidades passivas de Isla. Mesmo que os gigantes da colina estivessem fora de seu alcance, ele deveria ser capaz de eliminar goblins e orcs sem esforço. Insetos de pernas longas não eram baratos, mas podiam ser substituídos. Não havia dúvida na mente de Takuto de que era melhor partir para esta ofensiva aqui. Quantos são? Puta merda. São 10 verdadeiras Doomstacks. Doomstacks são exércitos que ignoram a imersão e a coesão, favorecendo o poder bruto. Essencialmente, eram 10 exércitos se unindo em uma horda gigante. Em números gerais, o exército inimigo era maior que 10.000. Era um número desesperador, mas Takuto não tinha tempo para reclamar. Ele estava acostumado a responder a crises súbitas. Além disso, ele havia se safado de apertos piores do que este em Nações Eternas. Confirmando que seu destino ainda não estava selado, Takuto calmamente deu ordens enquanto recebia informações do inseto de pernas longas, posicionado mais perto dos exércitos. Ele precisava reduzir o número de inimigos o máximo que pudesse, antes que eles agissem. Ele ainda não sabia o que estava acontecendo, mas entendia que fora subitamente lançado em uma situação de vida ou morte. Ainda de pé, Takuto dirigiu-se rapidamente para a saída do palácio. Sentindo as duas pequenas meninas seguindo-o, ele perguntou brevemente: onde está a Isla? Enquanto continuava a elaborar uma estratégia. Como rei de Minogra, Takuto podia detectar o status e a localização de todas as suas unidades. Naturalmente, ele podia localizar Isla e enviar-lhe ordens telepaticamente, mas deliberadamente fez a pergunta às meninas. Ele se sentiu mal por tratá-las de forma ríspida, e conversar com elas também o ajudava a lembrar da gravidade das coisas que tinha a proteger. A mãe Isla está na cidade. A mamã, Lady Isla, está inspecionando os edifícios na cidade. Devo ir buscá-la, Vossa Majestade. Porfá. Não. Não precisa. Takuto mudou suas instruções após ouvir um zumbido agudo em seus ouvidos. Aparentemente, Isla também havia confirmado a súbita reviravolta. O zumbido rapidamente ficou tão alto quanto o motor de um carro esportivo roncando, fazendo-o querer cobrir ambos os ouvidos. Assim que pôs os pés fora do palácio, Isla aterrissou na frente dele com um baque pesado. Suas ordens, meu mestre. Com esse único comentário, Takuto lembrou que Isla tinha acesso a todas as informações que chegavam através de seus insetos. Isso facilitava as coisas. Eles estavam em uma luta contra o tempo. Lidar mal com a enorme horda de bárbaros poderia ser fatal para Minogra. Especialmente quando se tratava de Dragontan. Eles não podiam perder a mina de veio de dragão que finalmente haviam obtido. Takuto também estava preocupado com Atou. Ela estava atualmente encarregada de defender Dragontan. Ele acreditava que ela poderia lidar com qualquer número de bárbaros com suas habilidades atuais, mas a situação ainda era terrível. Não havia como saber o que poderia dar errado. Ele tinha uma montanha de coisas a considerar e fazer. No jogo, o tempo não avançava até que ele terminasse seu turno, dando-lhe tempo de sobra para pensar e planejar. Mas a realidade não era tão gentil. Em uma corrida contra o tempo, pausar por muito tempo para pensar era mais do que tolo. No entanto, Takuto não estava sozinho neste mundo. Subordinados confiáveis estavam trabalhando com todas as suas forças para apoiá-lo. E ele tinha alguém em quem confiava com todo o seu ser. Será que minhas preocupações a alcançaram? Assim que os pensamentos de Takuto se voltaram para sua confidente, ela o contatou telepaticamente. Rei Takuto, tenho certeza de que você já está ciente disso. Mas uma enorme horda de bárbaros está se aproximando de nós pelo sul. Acabei de confirmar. As coisas tomaram um rumo ridículo, não é? Como estão as coisas do seu lado? Isla inclinou a cabeça perguntando silenciosamente. Você está falando com a Atou? Takuto assentiu em resposta enquanto processava simultaneamente múltiplas tarefas em sua cabeça. Uma resposta inicial lenta afetaria dramaticamente o resultado. Ele não tinha tempo para ser puxado em 1.000.000 de direções. Seu primeiro curso de ação era reunir o máximo de informações o mais rápido possível. Vou ficar bem. Sou mais do que capaz de resolver uma crise deste nível.
Takuto tinha uma compreensão precisa de suas habilidades, e fez um julgamento objetivo com base nisso. Visto de outra forma, a invasão bárbara também significava que ele poderia fortalecer seus heróis. Uma batalha de cerco era o evento perfeito para encher Atou e Isla de experiência por meio de mortes de bárbaros, e após derrotar a horda, eles poderiam investigar a fonte raiz à vontade. Sua estratégia começou a ir nessa direção. Mas as coisas nunca são tão fáceis. Tenho algo mais urgente para lhe relatar primeiro. Antes desta horda aparecer, derrotei um gigante da colina. E não apenas seu cadáver desapareceu no ar, mas também deixou cair uma moeda de ouro. Confirmei que é uma moeda que não pertence a este mundo. Merda! Takuto praguejou em voz alta. Ele havia ignorado completamente essa possibilidade. Não. Ele na verdade havia considerado a possibilidade, mas a empurrou para o fundo de seus pensamentos. Se ele e Atou vieram a este mundo como personagens de jogo, então não era ilógico que houvesse outros como eles. Takuto rangeu os dentes, irritado com a crise que sua falta de previsão havia convidado. Que descuido! Por que não percebi antes? Passou pela minha cabeça, mas acho que pensei que parecia ridículo demais para ser verdade. Droga! Takuto sentiu como se todas as peças estivessem se encaixando rapidamente. Dizia-se que Qualia estava ocupada com um inimigo súbito do norte. E se essa perturbação tivesse algo a ver com outra civilização como Minogra sendo invocada? E se o oráculo da Santa que enviou os paladinos de Qualia para as terras amaldiçoadas fosse na verdade um sinal de uma civilização emergente? E se agora uma nova ameaça tivesse surgido ao sul de Dragontan? Takuto havia renascido neste mundo ao lado de Atou, e eles estavam tentando estabelecer um novo império juntos. Contanto que ele fosse a prova viva de que isso poderia acontecer, ele não poderia assumir que o mesmo não se aplicaria aos outros impérios. Eles são de nações eternas? Se forem, então a tribo Gogoguago, ou o Kand, o Comitê para o Avanço de Desastres Naturais, seriam os candidatos mais prováveis. Takuto repassou a lista de civilizações prováveis do jogo. Bárbaros, incluindo tudo, desde goblins a orcs e gigantes da colina, existiam em nações eternas também. Muitas civilizações podiam produzi-los como unidades, ou conquistá-los para seu lado através de vários meios embutidos no jogo. A ameaça seria imensurável se uma dessas civilizações acabasse se transferindo como está para este mundo também. Ambas eram civilizações malignas, com zero interesse em cooperar com outros impérios. Não. Parece improvável que sejam uma civilização de nações eternas. Takuto tomou essa decisão instantânea. Ele ainda não tinha detalhes aprofundados sobre eles, mas o que ouvira de Atou parecia muito diferente de Minogra, o que sugeriria que eles estavam aqui sob mecânicas diferentes de Takuto, pelo menos. Analisando as informações que reuniram até agora, eles concluíram que os ataques bárbaros haviam aumentado gradualmente. No início, os cadáveres dos bárbaros permaneciam após serem derrotados, mas agora eles desapareciam, deixando uma moeda de ouro em seu rastro. Será que os frequentes ataques bárbaros eram a maneira deles de testar a força das forças inimigas? Ou devo ver o desaparecimento dos cadáveres como prova de que foram invocados? É por isso que o número de bárbaros aumentou subitamente? Uma enorme horda de bárbaros apareceu de repente como se fosse um sinal, mergulhando um império em crise e forçando suas cidades a ficarem na defensiva. Era quase como se isso fosse o início de alguma história. O número que confirmei com a visão compartilhada do inseto de pernas longas é altamente anormal. Não é um número que uma civilização poderia preparar logo após ser jogada neste mundo. Além disso, nem mesmo havia sinais de outra civilização de jogo existindo aqui até agora. O império teria que ser de tamanho considerável para preparar um exército deste tamanho. Se assim fosse, deveria ser quase impossível ocultar completamente sua existência. Os insetos de pernas longas já haviam explorado o território inexplorado ao sul de Dragontan até certo ponto. Se houvesse o menor vestígio de uma civilização naquela extensão infinita de terreno estéril, eles não o teriam perdido. Nesta fase, Takuto estava meio certo de que seu oponente era um exército hostil de outro mundo. Atou, você ainda tem aquela moeda? Mostre-me. Imediatamente. Takuto instantaneamente ganhou acesso ao sentido da visão de Atou. Ele prestou atenção cuidadosa a cada detalhe vividamente projetado em sua mente. Ele não podia perder nada. Se não conseguisse reunir informações suficientes, era muito possível que Minogra fosse destruída. Sentindo o pânico começar a se agitar no fundo de seu estômago, mas ainda se agarrando à calma que construíra como uma parede de aço, Takuto vasculhou os arquivos de sua mente para tentar identificar a moeda. Nunca vi esta moeda antes, disse Atou telepaticamente. Não parece ser de nações eternas, mas parece ter sido feita por uma civilização razoavelmente avançada. Você a reconhece, Rei Takuto? Este design. Eu já vi este padrão antes. O design da moeda consistia em um sol redondo com uma letra inscrita em seu centro. Takuto franziu a testa. O design puxou uma velha memória. Os eventos de seu passado fluíram por sua mente como um projetor passando em alta velocidade. Ele folheou suas memórias de alguns dias atrás, para algumas semanas atrás. O tempo retrocedeu até chegar às memórias do que havia acontecido antes de ele vir para este mundo, de quando estava acamado em um hospital na Terra.
As várias conversas que teve com médicos no quarto do hospital, as notícias que assistiu na TV, os livros que leu para passar o tempo, e, eventualmente, suas memórias se voltaram para os vários jogos de computador e videogame que costumava jogar. Certo. Este brasão é de... Ele murmurou ao se lembrar de onde reconhecia a moeda de ouro. As coisas haviam se encaixado de forma quase perfeita demais, para que Takuto pudesse afastar a sensação de que tudo fazia parte de algum evento de jogo. E quando percebeu que essa sensação não estava tão longe da verdade, seu rosto se contraiu. Algo havia começado. Neste exato momento, uma grande história estava começando a se desenrolar. E essa era a pior coisa possível que poderia acontecer. Isso é ruim. Muito ruim. A força do meu oponente é uma completa incógnita. Takuto cerrou os dentes. Ele estava frustrado por seu descuido ter catapultado ele e Atou para uma situação perigosa. Mas ele tinha força mental suficiente para não fazer uma birra infantil por causa de tal coisa. Takuto deu a Atou algumas instruções simples e encerrou temporariamente a conversa. Ele lhe disse para relatar cada detalhe através do link telepático aberto e ordenou que ela se concentrasse em defender Dragontan. Primeiro de tudo, ele precisava elaborar um plano de ação básico com Isla. Quando Takuto retornou do mar de pensamentos e olhou para cima, as gêmeas haviam desaparecido. Ele percebeu que Isla as havia enviado atenciosamente para buscar Emily e Dia. E, agradecido, voltou sua atenção para ela. Isla, isso é ruim. O que é ruim, meu mestre? Uma tensão nervosa percorreu a voz normalmente calma e maternal de Isla, que desmentia sua aparência. Ela havia detectado a gravidade da situação pelo comportamento incomum de Takuto. Mas quanto da situação ela havia adivinhado por si mesma? Temos um império inimigo. Um igual a nós. Igual a nós? Quer dizer que eles vêm de nações eternas? É possível abrir um diálogo com eles? Se pudermos negociar, então seria melhor terminar as coisas com eles da forma mais pacífica possível. Sem chance. Duvido que possamos sequer conversar com eles. Eles não funcionam dessa maneira. Eles operam sob um conjunto de regras diferente do mundo de onde viemos. Aisla ofegou. Após analisar repetidamente a revelação chocante de seu mestre, ela chegou a entender que Takuto havia estabelecido uma teoria sobre a verdadeira natureza da crise que se abatia sobre eles. Você sabe quem eles são, não sabe? Takuto assentiu. Lembrando-se do padrão na moeda de ouro que Atou lhe mostrou, ele respondeu. É apenas um palpite, mas eu diria que com toda a probabilidade, nosso inimigo é de... um jogo de RPG. O mesmo logotipo do título do RPG que ele jogara uma vez estava inscrito na moeda de ouro. Forças que normalmente nunca poderiam ter se cruzado, estavam prestes a se encontrar em um mundo desconhecido. Volume 2. Fim. Interlúdio. A bruxa sorvedora. Uma extensão infinita de neve branca se estendia em todas as direções. O marco zero da perturbação da bruxa do norte de Qualia. A santa Sualina dos enterros florescentes permanecia em silêncio com os olhos fixos à frente, como se estivesse esperando por algo nesta antiga e próspera cidade mineira, onde não restava uma única alma viva. Era uma cidade fantasma. Todos os edifícios que antes foram bastiões da atividade humana haviam se transformado em escombros, e as profundas pilhas de neve que caíam incessantemente indicavam que o sopro da vida havia se extinguido. Sualina olhava solenemente para a cidade onde a vida humana havia deixado de existir. A memória de sua última peregrinação, ali preenchendo o cenário que outrora existiu, junto com os habitantes firmes que vira tentando desesperadamente ganhar a vida nesta terra hostil. O silêncio foi abruptamente quebrado. Tic-tac, tic-tac, clock, 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 clock. A voz cantante como um sino, de uma jovem delicada, ecoou pela paisagem gélida. Uma impossibilidade. Crianças não pertenciam a este lugar onde toda a vida se perdera. Ao ouvir aquele canto, Sualina contraiu seu belo rosto e apertou a mão em torno de seu cajado sagrado. Deus não joga os dados. Não há esperanças ou sonhos. Sualina nunca tinha ouvido aquela letra antes. Malícia emanava das palavras da cantora, apesar do tom lírico. Ela vasculhou sua memória em busca das possíveis origens da canção, mas não encontrou nenhuma semelhança com as canções que conhecia. A vida é só para matar o tempo. Um jogo de tabuleiro feito por Deus. Morra, morra, morra. Vamos todos nos divertir e morrer. À medida que o canto se tornava mais alto, alguém apareceu à vista no outro extremo da rua. A cantora se aproximou saltitando de Sualina como se estivesse indo a um piquenique em uma tarde adorável e ensolarada. Quando a canção sem título terminou, uma garota solitária tomou o centro do palco no mundo nevado e desprovido de vida. Oiê, oiê, Santinha. Prazer em te conhecer, bom te ver. Como tem passado? A santa Sualina encarou silenciosamente a garota à sua frente. Eraquino, a bruxa sorvedora. Esta garota era a portadora do apocalipse que mergulhou a província do norte de Qualia no inferno e ceifou a vida de muitas pessoas e paladinos. Sua aparência poderia ser resumida em uma única palavra: peculiar. Adornada com uma roupa diferente de tudo que era usado pelas várias tribos e raças que Sualina conhecia, o rosto da garota estava pintado com uma maquiagem berrante como a de um Pierrot em uma trupe de artistas errantes. Apesar da estranheza de sua aparência externa, Sualina estava convencida de que a entidade diante dela era um aspecto da própria calamidade.
A criança escondia sua crueldade sob um fino verniz de inocência. Não muito diferente das tintas fantásticas que cobriam seu rosto. Um silêncio desagradável se instalou sobre elas, e um par de olhos maldosos avaliou Sualina sem reservas com um sorriso divertido. A expressão de Sualina não se moveu nem um pouco, apesar de estar exposta ao tipo de olhar sobrenatural que incitaria medo e pânico em uma pessoa normal. 2 meses se passaram desde a última execução divina. A declaração silenciosa de Sualina ignorou a saudação de Heraquino e veio sem contexto. Parecia menos que ela estava falando com Heraquino, e mais que estava confirmando os fatos consigo mesma. Heraquino gargalhou sem se importar com o mundo, apesar de ser ignorada. Sualina meramente encarou Heraquino, não se incomodando com sua risada aguda que quebrava o mundo de desolação silenciosa ao redor delas. Que haha! Já se passaram 2 meses, hein? Todo esse tempo já passou? Nossa, como o tempo voa! Estou surpresa também. Tempo é dinheiro, a procrastinação traz perdas. Será que eu andei desperdiçando? A maneira como ela abriu os braços em um gesto exagerado de surpresa parecia muito com o ato de abertura de um Pierrot, especialmente com a forma como os inúmeros sinos costurados em sua roupa tilintavam descontroladamente, adicionando ênfase a como ela se sentia. Bruxa sorvedora Heraquino. Até onde os registros mostram, você foi divinamente executada 17 vezes. Cada execução foi bem-sucedida, embora acompanhada de grandes sacrifícios. A punição divina realizada em nome do deus de Qualia era chamada de execução divina. Como era feita em nome de Deus, era a punição máxima que não permitia erros. Confirmar que cada execução foi bem-sucedida significava confirmar a destruição e morte absolutas do executado. Heraquino havia passado pela execução 17 vezes. Nunca ocorreram erros ao aplicar a punição em nome de Deus, e era a lei do mundo que qualquer criatura viva morria quando morta. Sualina havia aplicado várias dessas execuções divinas com suas próprias mãos e confirmado a terminação de seu oponente a cada vez. Portanto, esta situação era bizarra e a prova de que a entidade à sua frente havia se desviado das leis da natureza estabelecidas por Deus. Wahahaha! De 17 vezes! Não acredito que foram 17 vezes. Eu morro um pouco demais, lol. A santa Sualina observou cada movimento da bruxa, que se curvava com uma risada demente enquanto gritava letras que não faziam sentido. Não havia dúvida de que a bruxa diante dela era a mesma garota que Sualina havia matado muitas vezes antes. Isso não era um truque barato envolvendo pessoas diferentes assumindo sua aparência, uma irmã assumindo o papel, ou um duplicata mágico. A maior prova disso eram os sentidos extraordinários de Sualina, informando-a vividamente que a entidade diante dela era de fato a mesma e única bruxa que fora morta há 2 meses. A mesma bruxa que eles haviam matado da vez anterior e da vez anterior a essa. A bruxa Heraquino existiu e morreu todas as 17 vezes. Ela continuava voltando, não importava quantas vezes a derrubassem. Esse era o pesadelo conhecido como a bruxa sorvedora Heraquino. Heraquino, por que você não morre? A santa Sualina perguntou francamente à sua oponente sobre a questão que a atormentava. Ela naturalmente não esperava uma resposta decente em troca. A garota provavelmente encadearia um monte de palavras incompreensíveis daquela sua maneira mentalmente instável, como costumava fazer. Mas Sualina tinha esperança de que algo mais acontecesse desta vez. Elas geralmente sempre iam direto para a luta, mas a bruxa parecia muito mais falante do que o normal. Devido à natureza de suas habilidades únicas, a batalha sempre pendia fortemente a favor de Sualina. Então parecia que Heraquino estava procurando por uma brecha em suas defesas que pudesse levar à sua vitória, em vez de se apressar tolamente para uma batalha perdida. Sualina também preferia reunir o máximo de informações possível para ajudá-la a encontrar uma maneira de destruir verdadeiramente esta cria da calamidade, em vez de repetir a mesma luta monótona de sempre. Não, Santinha. Eu morro. Muito. Você me matou 17 vezes, certo? Então eu morri 17 vezes inteiras. Nossa, pobre de mim. Então como você está aqui? Eu sou... tipo uma versão lit do Fred. Mas acho que você não conheceria essa história. Quer dizer, é totalmente da velha guarda? Que haha! O que era tão engraçado? Ela finalmente perdeu o juízo? Heraquino rugiu de rir enquanto segurava a barriga, com lágrimas nos olhos. Ela estava obviamente se contorcendo de rir por algo que só ela entendia. Mas Sualina não conseguia nem começar a imaginar por quê, nem quem, ou o que era esse Fred. E então sua risada selvagem parou tão subitamente quanto havia começado. A garota sem raciocínio lógico por trás de seus altos e baixos emocionais fez um bico para Sualina. Espera aí. Você não é um pouco forte demais, Santinha? Eu sei que não pareço, mas estou totalmente na vibe da garota forte aqui. Então estou pra caramba de infeliz que sou praticamente dizimada toda santa vez que luto com você. Isso é tipo algum evento de morte? Cadê um guia quando se precisa de um? Por que eu tenho que ir para o 14 toda vez? Qual é o truque? Sualina não entendeu uma palavra do que ela disse, mas podia adivinhar o essencial do que ela estava tentando dizer. As santas são as guardiãs dos inocentes e as agentes da punição divina. Não há misericórdia para um ser maligno como você. E a leniência não é permitida quando se trata de cumprir nossas responsabilidades.
A última santinha tinha um cachorrinho. Como ela está? A Santa Velada foi derrotada por Heraquino quando estava prestes a realizar a 11ª execução divina. Soalina só ouvira detalhes vagos sobre o que havia acontecido. Alguém estava claramente retendo informações. A Assembleia do Norte estava dividida sobre onde recaía a responsabilidade por isso. As pessoas tentando inutilmente empurrar a culpa para outra pessoa era a última coisa que Qualia precisava agora. Portanto, Soalina foi despachada para limpar a bagunça e de alguma forma estava conseguindo conter a invasão. 2 cidades foram destruídas entre o tempo em que a Santa Velada foi derrotada, e Soalina foi solicitada a confrontar este grande mal. Era tolice tentar contar o número de vidas perdidas. Buscando arrependimento por aqueles que não conseguiu salvar, Soalina entrou em posição de luta com seu cajado sagrado. Afinal, sua percepção extrasensorial como santa lhe dizia que a conversa havia terminado. Você está tentando fazer alguma coisa, Heraquino. Ainda não sei o que é. Mas vejo agora que esse poder é sua verdadeira identidade. Ah! Heraquino proferiu com uma expressão vazia de surpresa. É por isso que eu simplesmente odeio os certinhos. Ela zombou. O verniz inocente escorregou, deixando um sorriso terrivelmente cruel que insinuava um ódio por tudo que vivia. A batalha estava prestes a começar. Bem, droga, você me pegou. Onde estão todos os meus adoráveis apoiadores de Heraquino? É hora de soltar os palhaços. O evento principal está prestes a começar. É a sua hora de brilhar. Várias sombras apareceram por trás dos escombros, em resposta ao seu chamado. Soalina se perguntou por que não as sentira até agora, mas então franziu a testa ao notar que eram os antigos habitantes desta cidade. Os crânios das pessoas estavam rachados como um coco, e havia uma cavidade oca onde seus cérebros deveriam estar, como se tivessem sido sugados por algo. No entanto, seus olhos de brilho opaco se fixaram em Soalina, com a intenção hostil de matá-la. Sua selvagem. Você pode zombar de mim o quanto quiser, mas não vou deixar que zombe do meu povo. As pessoas com seus cérebros sorvidos começaram a se mover lentamente, em sincronia com suas palavras. Elas cambalearam na direção precisa de Soalina, enquanto murmuravam o que soava tão incoerente quanto o balbucio de um bebê. À medida que saíam das sombras, seus números cresceram de um casal para algumas centenas. Vendo aquelas almas lamentáveis a cercando, o coração de Soalina se compadeceu de todas as vidas que haviam sido perdidas, antes de prontamente deixar de lado suas emoções. Ok, bebês, atacar! Vocês nunca mais serão os mesmos depois de terem seus cérebros sorvidos de qualquer maneira. Então deem um inferno a ela. Heraquino os encorajou com uma voz animada que não combinava com a cena perturbadora, e estalou um chicote que tirou sabe-se lá de onde. Ela estalou o chicote ao mesmo tempo em que Soalina sussurrava silenciosamente suas orações a Deus, com seu cajado sagrado erguido. Vós, outrora povo inocente, nosso santo Deus Arlos, perdoa vossos pecados por se voltarem contra sua santa, e ordena que vossas almas sejam salvas. Descansem em paz. Eu vos sepulto agora em um enterro florescente. Caramba! Os habitantes da cidade com o cérebro sorvido que corriam para matar Soalina foram instantaneamente reduzidos a cinzas pelo fogo do inferno. Chamas engoliram a paisagem nevada, as profundas pilhas de neve evaporaram com as lamentáveis almas perdidas, e o vapor explosivo criou uma forte rajada de vento. A súbita tempestade de vento fez Heraquino tropeçar, mas ela rapidamente recuperou o equilíbrio. E nem um segundo rápido demais, porque as pernas poderosas de Soalina a levaram cara a cara com a bruxa. Opa, calma, garota. Tempo. Pedi arrego. Arrego. Certo, tome isso. Heraquino girou seu chicote e tentou fazer algo com suas estranhas habilidades, mas o cajado sagrado de Soalina atravessou seu estômago antes que ela pudesse terminar o que quer que fosse. A força excessivamente aprimorada da santa facilmente espalhou as entranhas da bruxa, salpicando sangue morno por todo o rosto de Soalina. Umf! Heraquino já era com esse golpe. Isso é totalmente um jogo de azar. Quando eu ganho meu jogo novo, mas... O corpo da bruxa desabou no chão, criando uma poça de sangue vermelho vivo ao seu redor. A 18ª morte. Isso deve nos dar algum tempo. Mais uma vez, Soalina foi incapaz de expor a verdadeira habilidade de Heraquino. Era seguro dizer que estavam em um impasse. No mínimo, contanto que ela conseguisse manter Heraquino à distância, as outras cidades não sofreriam nenhuma baixa por sua mão. Mas ela não achava que era sábio permanecer neste mesmo lugar, focada apenas em lidar com Heraquino, sem trabalhar em outra solução. A santa, que era aclamada por ser a portadora da justiça e da paz, rangeu os dentes em segredo, pois as perspectivas de uma solução eram mais escassas do que esperava. Ainda não sabemos nada sobre o potencial portador do apocalipse nas terras amaldiçoadas. Não houve absolutamente nenhuma notícia dos paladinos que foram investigar. Quantas vidas serão sacrificadas naquela terra se for mais uma bruxa? Soalina esfregou suavemente sua bochecha fria. Ela fez uma careta quando sentiu algo pegajoso ali. E só quando levou a mão à frente dos olhos, percebeu que era o sangue de Heraquino. Até a encarnação da calamidade derrama sangue vermelho?
Soalina soltou um suspiro cansado com essa estranha constatação. A 19ª Eraquino estava fadada a aparecer novamente em breve. Soalina ainda era capaz de subjugar a bruxa Eraquino, mas a garota estava definitivamente ficando mais forte a cada derrota. Se nada fosse feito a respeito, a diferença de força entre elas seria revertida, e chegaria o dia em que Soalina cairia diante de seu poder estrangeiro. Era isso que a astuta bruxa estava buscando. Não havia muitas santas com meios mais eficazes de lidar com Eraquino do que Soalina e suas técnicas de execução divina em larga escala. Soalina tinha que descobrir os segredos por trás da ressurreição de Eraquino e matá-la antes que esse dia chegasse. Caso contrário, Eraquino colocaria seus dedos perversos na capital sagrada, e não pararia até matar todo o povo de Qualia. E ela o faria como uma criança cruelmente inocente brincando com seu brinquedo favorito até quebrá-lo, expondo cordeiros sem pecado à sua malícia desenfreada o tempo todo. Isso, e somente isso, era a única coisa que nunca deveria ser permitida. Soalina se tornou uma santa para impedir tais coisas. Mas eu preciso salvar a todos. Flores desabrocharam em meio ao terreno queimado como que para se despedir dos mortos. Uma determinação impulsionada pelo arrependimento encheu o sussurro que desapareceu entre as flores que desabrochavam na terra gélida. Apenas Eraquino, que se agarrava fracamente ao pouco de vida que lhe restava, abriu um sorriso cruel e invisível ao ouvir suas palavras. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça do like, se inscrever e compartilhar. Até o próximo. Grande abraço. Falou, valeu.